Oi pessoal, sejam bem-vindos à 11ª videoaula de Circuitos 2 e nessa videoaula nós vamos ver sobre as ligações estrela e triângulo. Na última videoaula a gente viu esse circuito daqui, ó. E se você lembra do conteúdo lá de circuitos de corrente contínua, o que acontece é que o quê? Essa conexão daqui a gente chamava de conexão estrela, né? Ligações estrela. Só que em circuitos trifásicos, isso aqui também é uma ligação estrela. Só que quando a gente fala ligação estrela, eu vou me referir principalmente a isso daqui, ó. Porque ao invés de a gente ter resistores aqui, né? A gente tem fontes aqui. Isso aqui também é uma ligação estrela, né? E assim como aqui as cargas, os resistores aqui, eu consigo transformar uma estrela num delta ou num triângulo, eu posso fazer a mesma coisa para essa fonte daqui. Aí para isso então, que eu vou precisar daqueles conceitos de tensão de fase e tensão de linha. Porque o que acontece? A tensão de fase, ela é a tensão que está simplesmente passando aqui na nossa fonte. Então no caso, essa própria tensão daqui, né? Enquanto a minha tensão de linha, nada mais é que uma tensão entre uma linha e outra. Então por exemplo, a tensão do B até o A. Então essa tensão daqui, ó, se vai do B até o A, o que acontece é que o quê? Ela passa por essa fonte daqui e essa daqui, né? Então vai ser o que? Menos B mais A. Então, menos a tensão do B mais a tensão do A. Esse VB daqui, né? Nada mais é que o nosso VBN. Em outras palavras, esse valor daqui. E aqui acabou faltando menos, né? Aqui é um menos. Ou senão, se a gente for escrever de outra forma, fica VA menos VB. O que acontece aqui então? Fazendo essa diferença daqui, ó. Eu fazendo esse VA daqui menos esse VB daqui, a gente vai ter essa diferença daqui, ó. E essa diferença daqui a gente calculou na videoaula passada, né? Isso aqui deu aproximadamente 220 com 30 graus. Então o que acontece? A tensão do B até o A vale 220 volts com 30 graus aqui, ó. Então você concorda que eu poderia substituir essas duas aqui, ó, por uma única fonte que vai daqui até aqui, ó, de 220? Só que assim que eu modificar isso aqui, acaba que esse C daqui ele vai ficar prejudicado, né? Porque ele está conectado nessa fonte e nessa fonte daqui. Então o que eu posso fazer? A mesma coisa, substituir o VA que vai até o VC por simplesmente uma única fonte que vai daqui até aqui. E fazer a mesma coisa aqui, ó, substituir uma que vai daqui até aqui. Então em outras palavras, o que eu vou fazer é o quê? Simplesmente calcular as três tensões de linha que existem. Então, vamos deixar mais específico aqui, ó. Esse daqui é o VAB. Então, ele vai do B até o A. Então vamos agora calcular uma que vai do A até o B. Então, VCA. E aqui, seguindo o mesmo padrão, vai ser a mesma coisa. VC menos o VA. Vai ser então 127 com menos 240 graus, menos 127 com 0 graus. Isso aqui vai dar aproximadamente 220, 150 graus. Observe que aqui, ó, também mantém a defasagem, ó. Se eu pegar esse aqui e somar 120 graus, eu vou chegar nesse aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que indo do C até o B. Observe que a gente sempre está seguindo o mesmo sentido, né? Aqui o sentido anti-horário. Então, do B até o A, depois do A até o C e depois do C até o B. Então agora a gente vai fazer o que? Calcular o VBC. Então VBC, VB menos VC, que vai dar nessa diferença daqui, né? Que vai dar aproximadamente 220 com menos 90 graus de vazio. Agora observe aqui que interessante. Os três se manteve com defasagem de 120 graus. Então isso aqui é uma propriedade que não vai mudar. Mas agora que a gente sabe esses valores aqui, o que acontece é que a gente pode montar um novo circuito, só que substituindo essa estrela daqui por um triângulo. Então, esse triângulo daqui, que tem essas três tensões aqui. Então ele vai fazer essas mesmas conexões aqui que a gente fez. A gente calculou o VAB, então a gente pode fazer uma conexão aqui, ó, que vai do B até o A. Depois, outra que vai do A até o C, porque a gente calculou o VCA. E depois uma que vai do C até o B. E agora que a gente calculou isso, a gente pode substituir aqui, ó. A gente vai conseguir fazer essa conversão de uma estrela para um triângulo, ou um delta, né? Agora observe um detalhe interessante daqui agora. Quando a gente transformou isso aqui no triângulo, o que acontece é que o quê? Agora a gente não tem um ponto para a gente chamar de neutro. Ele tá aqui, né? Escondido aqui dentro. Só que a gente não tem um ponto para chamar de neutro, né? Então isso aqui é uma das principais diferenças. Aqui eu tinha esse ponto aqui que era o meu neutro. E aqui eu já não tenho um ponto que é neutro, né? Eu tenho o A, ainda tenho o B e o C, mas eu não tenho o neutro. Ele tá aqui ainda, só que oculto. Porque isso aqui eu só escolhi representar de uma forma diferente, né? Agora então, colocando os valores aqui, a gente tem que esse daqui é o 220 com 30 graus. Esse aqui é o 220 com 150 graus. E esse aqui é o 220 com menos 90 graus. Agora então, qual que é a outra diferença que a gente tem então? Por que eu fiz essa conversão? Para que ela serve? Porque aqui agora uma coisa vai mudar. Se lembra que na última videoaula a gente tinha visto a tensão de fase, a tensão de linha que a gente mencionou aqui agora, né? Só que também
a corrente fase e a corrente de linha. Então o que acontece? A tensão de fase é o que está passando pela fonte, a tensão de linha é entre uma linha e outra. A corrente de fase é o que está passando pela fonte e a corrente de linha é o que está passando pela linha. Então, mas observa aqui, ó, a corrente que está passando pela fonte, ela vem por aqui e passa na linha. Então, quando a gente tem uma representação em estrela, o que acontece é que a minha corrente de fase é a mesma que a minha corrente de linha. Elas são iguais. A gente pode até colocar uma igualdade aqui, ó. Mas olha esses mesmos termos para essa outra representação que a gente tem aqui agora, ó. A minha tensão de fase, que é o que está passando aqui na minha fonte, é essa daqui agora, né? É o 220. E a minha tensão de linha continua sendo entre uma linha e outra. Agora observe que interessante. A tensão que está passando na minha fonte é exatamente a tensão entre uma linha e outra. Então, quando a gente tem uma representação em triângulo, a tensão de fase e a tensão de linha são iguais. Então, a gente pode até colocar um símbolo de igualdade aqui. Mas e a corrente de fase e a corrente de linha? Aí aqui já muda, né? Porque olha aqui, a corrente que está passando aqui, ela vem um pouco para cá e um pouco para cá, não é? Então, ela se divide. A corrente que está passando aqui é um pouco maior do que a corrente que está passando aqui. Então, agora, a minha corrente de fase não é igual à minha corrente de linha. Então, aqui agora, eu não posso mais deixar esse símbolo de igualdade aqui, porque elas são iguais. Então, olha aqui a diferença, ó. Se eu tenho uma representação em estrela, as minhas tensões são diferentes, mas as correntes são iguais. Se eu tenho uma representação em triângulo, as tensões são iguais e as correntes são diferentes. E ainda falando sobre a corrente, qual que seria a corrente que passa no neutro? Porque aqui, ó, aqui a gente nem tem uma representação do neutro, né? Só que aqui a gente tem um neutro aqui e um neutro aqui. A gente viu na última videoaula que o que? Ela na prática estão conectadas aqui, ó. Só que a gente nem representa, a gente nem faz essa conexão. Mas por que a gente não faz? Porque o que acontece? Na maioria dos circuitos trifásicos, a gente tem o que? Conexões equilibradas. E o que isso quer dizer? As fontes aqui, elas possuem o mesmo módulo e são defasadas 120 graus aqui, ou seja, a gente tem um circuito equilibrado e ao mesmo tempo a gente tem cargas iguais. Ou seja, essas três cargas daqui precisam ter o mesmo valor para a gente ter conexões equilibradas. Se a gente tem cargas iguais aqui, o que acontece? Você concorda comigo que a corrente ela vai sair da fonte, ela vai vir para cá e depois ela vai voltar por aqui? A mesma coisa para cada uma das fontes, não é? Ela vai sempre andar aqui por ela e voltar pelo neutro. A mesma coisa também para o C aqui. Só que o que acontece é o que? Eles estão defasados 120 graus. E quando a gente tem um circuito equilibrado, a gente somando esses três aqui, o que acontece é que dá zero, não é? Só que você concorda comigo que a mesma corrente que passa aqui, ó, ela tem o mesmo módulo que passa no B e que também passa no C? Elas possuem o mesmo módulo. Por quê? O módulo desse é igual e o módulo desse aqui também é igual. Então, por onde que ele está passando? Ele está saindo de uma fonte que tem o mesmo módulo e está passando pelo mesmo resistor. Olha aqui, ó. Está sempre fazendo a mesma coisa, ó. Passando por uma fonte que tem o mesmo módulo e por um resistor que tem o mesmo módulo aqui também, que tem o mesmo valor aqui, né? Então, qual que é a única diferença dessa corrente que passa aqui para essa aqui? Elas possuem o mesmo módulo, elas são quase iguais. Elas só têm uma única diferença, que elas estão defasadas 120 graus também. Então, o que está acontecendo? Uma corrente que está passando aqui, ó. Vamos supor que ela tem 0 graus. Uma corrente aqui, ó. Ele tem um módulo que eu não sei qual é, mas ela tem aqui, ó, 0 graus. Ela está passando por aqui e voltando. Essa aqui tem menos 120 graus. Então, ela está voltando para cá. Essa aqui, ó, tem menos 240 graus. Então, ela está vindo passando por aqui, ó. O que acontece? Vai acontecer a mesma coisa de quando a gente soma as três tensões. Essas três correntes, elas vão se juntar nessa parte daqui e elas vão voltar tudo junto para cá, só que elas se anulam. Então aqui, ó, vai passar uma corrente de exatamente 0 ampere. Mas isso só se a gente tiver conexões equilibradas. Então olha que interessante. Agora a gente viu mais um motivo do porquê que a gente não desenha esse aqui, ó. Por que esse fio daqui? Tanto que já fica implícito que esse daqui é o neutro e esse aqui também é o neutro. Tanto que aqui nem passa a corrente. Esse fio daqui não tá servindo de nada pra gente. Porque as três correntes, elas vão se juntar nesse ponto daqui e voltar com nada. Elas vão se anular nesse ponto daqui. E se a gente quiser achar essas correntes aqui, o que acontece aqui é o que? A gente só vai conseguir de um jeito mais fácil se a gente tiver um circuito estrela aqui, ó. E também um circuito estrela nessa parte daqui. Mas o que acontece é que o que? E se a gente tiver um circuito nesse formato daqui, ó, uma ligação em triângulo, o que acontece é que o que? A gente vai ter que então pegar e converter para isso aqui. O que acontece é que converter isso aqui, ó, pode ser meio chato, né? Por isso então que tem uma regra, que é o que? Se você observar os padrões aqui, o que que tá acontecendo? Eu tinha 127, virou 220. Aqui começou com 0 graus e aqui terminou com 30. Esse aqui, 127 também, veio para 220. Começou com isso aqui, que é a mesma coisa que 120 graus positivo, né? E terminou com 30 a mais. E aqui, ó, mesma coisa,
terminou aqui, ó, com 220. Esse daqui, ó, começou com menos 220 e terminou também com 30 a mais. Você tá enxergando o padrão aqui? A gente pode só fazer o quê? Pegar isso daqui, multiplicar por um número e adicionar 30 no ângulo aqui. A gente já vai fazer a conversão. Simples e rápido. E que número que eu vou multiplicar aqui? Raiz de 3. Se você observar aqui, ó, fazer as contas sem aproximações, você vai ver que isso daqui é uma raiz de 3. Então, um exemplo extremamente rápido aqui, ó. Vamos supor que a gente tem 3 fontes aqui, ó. As 3 fontes estão defasadas entre elas 120 graus. Elas precisam estar defasadas exatamente 120 graus para a gente poder usar essa regra. O que acontece aqui, então? Vamos supor que essa aqui, ela tem 10 volts, essa aqui também tem 10 volts e essa aqui também tem 10 volts. Então, essa aqui 0 graus, essa aqui menos 220 graus, essa aqui menos 240 graus. Então, se a gente quer converter isso para um triângulo, o que acontece é que a gente vai fazer o quê? Só pegar esse aqui, multiplicar por raiz de 3 e eu já vou fazer uma conversão. Só que onde que eu vou colocar? Observa o padrão aqui, ó. O VAB, a gente pegou o VA, multiplicou ele por raiz de 3 e somou 30 no ângulo dele. Então aqui, ó, aqui vamos manter o mesmo padrão aqui, ó, nesse exemplo daqui. Vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Então se eu quero converter para esse aqui, o A, o B e o C, eu vou fazer o quê? Nesse lado daqui, que é o VAB, começa com A, não é? Então o que acontece? Eu vou pegar o A, pegar o módulo dele, multiplicar por raiz de 3 e somar 30. Então qual que vai dar isso aqui? Vai dar exatamente 10. Raiz de 3, eu somei 30 no ângulo dele. Pronto, olha que rapidinho que é. E essa conversão daqui, ó, essa conversão, ela começa no A e termina no C. Então é o VCA. Eu falei o C primeiro, né? VCA. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o C, que é esse daqui, né? Vou multiplicar a raiz de 3 nele e somar 30 aqui. Então, multiplicando por raiz de 3, vai dar o mesmo valor aqui, né? 10 raiz de 3. E somando 30 no menos 240, vai dar menos 210 graus. E esse aqui, a mesma coisa. Vai do C até o B. Então termina no B. VBC. Se eu falei o B primeiro, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o B, que no caso é esse valor daqui, né? E vou fazer a mesma coisa. Multiplicar a raiz de 3 aqui e somar 30 aqui. Então, também vai dar 10 raiz de 3 e menos 120 mais 30 vai dar menos 90. Aí, ó, a gente fez uma conversão aqui agora simples e rápido. E observa que o que? Nesse caso aqui, os valores dos ângulos deram os mesmos, né? Só que nem sempre vai dar esses valores aqui. Depende dos valores que os ângulos estavam originalmente. Igual aqui, ó. Aqui começou também com 0, menos 120, menos 240. Mas poderia começar com o quê? 10, menos 110 e menos 230. Tá vendo? Ainda está defasado 120 graus. Só que o que acontece é que eu aumentei 10 em graus em todo mundo aqui. Não precisa necessariamente estar com esses valores de graus aqui, ó. Pode ser qualquer ângulo, contanto que estejam com uma diferença entre eles aqui de 120 graus. E se eu quiser fazer o oposto, é só fazer o oposto de tudo, né? Se eu tiver isso daqui, eu quiser converter para isso daqui, ó. Eu pegar um triângulo e converter para estrela, o que eu vou fazer? Pegar o módulo e dividir por raiz de 3 e o ângulo aqui, eu vou só somar 30. Então observa aqui, ó. Esse aqui é o quê? VCA. Se esse aqui é o VCA, ele termina no C e começa no A, você vai pegar justamente o que ele termina aqui, ó, e vai fazer o quê? Você pega o módulo e divide por raiz de 3, você vai achar o módulo do C, porque ele termina no C. Você vai pegar o ângulo aqui, ó, e tirar 30, e você vai achar o ângulo desse aqui. Simples e rápido. Esse aqui, por exemplo, ó, ele termina no B, não é? Então, você vai fazer algumas operações aqui, para você achar o valor do B aqui, ó. Então, você vai pegar esse aqui, dividir por raiz de 3, vai achar o módulo. Você vai pegar o ângulo aqui, tirar 30, e vai achar o ângulo. Esse aqui, a mesma coisa. Olha aqui, ó. Observa que o positivo tá no A. Ele termina no A, né? Então vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar esse módulo daqui e dividir por raiz de 3 para você achar o módulo do A na estrela, né? E o ângulo aqui você vai tirar 30 para você achar o ângulo do A. Mas agora um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Nesse exemplo daqui, a gente sempre tá somando 30 graus, né? Mas nem sempre você vai somar 30 graus. Você só vai somar 30 graus se tiver numa sequência positiva. O que de fato tá, né? Observe aqui, ó. Se a gente for pegar os ângulos do maior pro menor, a gente tem a ordem alfabética, né? Aqui, ó, o A primeiro, depois o B em segundo e depois o C em terceiro. Mas e se tivesse ao contrário? E se fosse uma sequência negativa? Se é uma sequência negativa, você vai fazer o contrário. Você também vai pegar isso aqui, multiplicar por raiz de 3, só que o ângulo você vai subtrair 30 graus. Então, por exemplo, se aqui tivesse dessa forma daqui, ó. Vamos supor que o B é o menos 240 graus e o C é o menos 120 graus. Agora observe aqui o que? Se a gente for seguir a ordem aqui do maior para o menor, a gente tem o A primeiro, depois o C, depois o B. Então a gente tem uma sequência negativa. Então o que acontece? Para fazer a transformação disso para isso, você vai fazer o que?
subtrair 30 graus. Você não vai mais somar 30 graus, você vai ter que subtrair. Então, por exemplo, esse daqui, ó, que vai do A até o C, o VCA. Como que seria? Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar o C, porque é onde ele termina, né? Aí, ó, observe que ele termina no C. Você vai pegar o valor da fonte aqui do C, pegar o 10, multiplicar por raiz de 3 e vai dar no mesmo número aqui. Só que como está numa sequência negativa, você vai subtrair 30 graus. Então isso aqui, ó, não vai ficar menos 90. Isso aqui vai ficar menos 150, porque você vai ter que subtrair 30 graus, né? Então, menos 150. Esse daqui ficaria menos 30 e esse aqui menos 270. Porque olha aqui, ó, ele termina no B. Então, eu vou pegar o B e o ângulo aqui, ó, eu vou subtrair 30 graus. Então, menos 270. Existe uma regra parecida para quando a gente está mexendo com as correntes. Só que as correntes, o que acontece é o quê? No circuito aqui em estrela, né, na ligação estrela, elas são iguais. Então aqui não tem o que a gente fazer nada, né, já que elas são iguais. Mas aqui, que elas são diferentes, existe a mesma regra, que vai englobar os mesmos números, só que aqui na corrente, que é o que? Se eu tenho a corrente que ela passa aqui, ó, observa que aqui é uma corrente de fase, né? Porque ela tá passando justamente nessa parte daqui, ó, na nossa fonte. Então se eu tenho essa corrente daqui, eu vou chamar essa corrente daqui de IAB, porque ele aqui, ó, ela termina no A e ela começa no B. Ela tá indo do B até o A, tá vendo? Se eu tenho essa corrente daqui, eu quero descobrir qual que é a corrente que tá saindo do A, ou seja, essa corrente daqui, né, que eu vou chamar só de IA. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar os mesmos números. Se eu pegar o meu IAB, o que acontece é que ele vai ser algo nesse formato daqui, né? Ele vai ter o módulo dele e o ângulo dele. Só que o que acontece é que para eu transformar essa corrente de fase na corrente de linha aqui, é só fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o módulo e multiplicar por raiz de 3 e aqui eu vou subtrair 30. Observe que só aqui que vai mudar esse detalhe. Se eu tiver a sequência direta, aqui eu estou levando em consideração a sequência direta, você vai subtrair 30 graus aqui, na sequência positiva. Então aqui, ó, vamos supor que esse aqui tá passando uma corrente de 10 amperes, uma corrente bem alta, né? E 0 graus. Essa aqui é a corrente IAB, porque ela vai do B até o A. Eu quero descobrir qual que é a corrente de linha aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso que eu acabei de falar. Pegar esse 10 aqui, multiplicar por raiz de 3. Então, 10 raiz de 3. E o ângulo eu vou subtrair 30 graus. Pronto. Essa aqui é a minha corrente IA. E se eu quero descobrir a minha corrente IC aqui, ó. Minha corrente IC, eu vou pegar o que então? A minha corrente que está chegando no C e fazer essa mesma operação aqui. Qual é a corrente que está chegando no C? Observe que aqui, ó, o negativo está aqui e o positivo está aqui. Então essa corrente ela está vindo para cá. Essa corrente daqui, ó, negativo e o positivo. Então essa corrente ela tá vindo para cá. Então olha aqui, ó, essa corrente daqui, ela tá indo do A até o C. Essa aqui é a corrente ICA. Então eu vou pegar essa corrente daqui e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou pegar o módulo dela, multiplicar por raiz de 3 e vou chegar no módulo desse aqui. Eu vou pegar o ângulo dela, subtrair 30 e vou chegar no ângulo desse aqui. Bem simples, bem rápido, facilita muito a conversão isso. Mas isso, novamente, só se for uma sequência positiva. Se for uma sequência negativa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. A gente somava na sequência positiva e na negativa a gente começou a subtrair. Aqui acontece o contrário. Para a gente converter as correntes na sequência positiva, a gente vai subtrair 30 graus. E na sequência negativa, a gente vai somar 30 graus. Observa que aqui é o contrário então, né? No positivo, a gente soma nesse aqui. No negativo, a gente subtrai. Aqui, o extremo oposto, né? Positivo, a gente subtrai. No negativo, a gente soma. E por fim, agora, essas cargas aqui também tem um truque para a gente converter elas muito mais fácil. Só que esse truque ele só vale se elas forem iguais. Elas precisam ser iguais. Ou seja, só se for um circuito com conexões equilibradas. Então, vamos supor que elas aqui, elas valem X. Eu vou até fazer com uma letra só para a gente chegar numa fórmula. E a gente conseguir identificar o padrão. Que vai ser o quê? Esse aqui eu vou chamar de X1, X2 e X3. O que acontece aqui é o quê? Se eu vou converter uma estrela no delta, então eu vou converter e vai ficar um resistor aqui, ó. Esse resistor daqui, eu vou chamar ele de Y1. O que acontece? A fórmula que a gente usava lá em circuito de corrente contínua era o quê? Que Y1, que vai ser esse daqui, que a gente quer achar, né? Ele vai ser o quê? Todas as multiplicações possíveis, ou seja, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Tudo isso dividido pelo quem? Quem está do outro lado em comparação a esse aqui, ó. Se eu quero achar, ele está desse lado aqui, ó. Quem não está encostando nele? Ele está encostando nesse aqui e ele está encostando nesse aqui, né? Então quem está do outro lado da estrela
é esse aqui, né? Então eu vou dividir pelo x2. Então, esse aqui é a fórmula, né? Só relembrando, isso aqui é o que a gente usava em circuitos de corrente contínua, né? Só que o que acontece é que o que? A gente falou que essa carga e essa aqui, ó, elas têm o mesmo valor. Então, x1 é igual a x2, que é igual a x3. Eu vou chamar tudo isso aqui, então, só de x. Então, se eu vou chamar só de x, eu posso colocar aqui, ó, tudo vale só x. Olha aqui como que é fácil, ó. Então, como que vai ficar? Isso aqui dá x ao quadrado, isso aqui x ao quadrado e x ao quadrado também. Então, 3x ao quadrado, né? Então vai dar o quê? 3x ao quadrado. X ao quadrado vou até escrever aqui, ó, como x vezes x, dividido por x. Só que o que acontece é que o quê? Esse x daqui de baixo, ele vai cortar com o x de cima. Então aqui, ó, esse corta com esse e vai sobrar o quê? 3x. Então olha aqui que interessante. Eu só peguei o valor do x e multipliquei por 3. Só isso. Então se eu quero fazer a conversão de uma estrela para delta e todos os valores aqui são iguais, eu só vou multiplicar por 3. E o contrário, só vou dividir por 3 só. Então aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um resistor aqui, um aqui e um aqui, ó. Os três valem 10. Então eu quero converter para um triângulo aqui, ó, ou um delta, né? O que eu vou fazer? Só pegar e multiplicar por 3. Só, em todos os casos, em todas as sequências possíveis. Eu só vou pegar e multiplicar por 3. Só. Então, 10 vezes 3, 30. Então pronto, é 30 nos 3. 30, 30 e 30. E se eu quero o oposto? Eu tenho um triângulo aqui. Eles aqui também são tudo iguais, tudo vale 90. Eu quero converter para uma estrela. O que eu vou fazer? Só dividir por 3. É só isso. Então 90 dividido por 3, 30. Pronto. É 30 aqui, 30 aqui e 30 aqui. Pronto, aí ó. Eu converti de um triângulo para estrela instantaneamente. Esse aqui então é um truque que a gente vai usar muito quando a gente quer converter uma coisa na outra. E essas conversões são uma coisa que a gente vai fazer toda hora em circuitos trifásicos. Porque na próxima videoaula a gente vai ver o que? Como calcular a corrente que passa nessa parte daqui, ó. E para calcular, o que acontece é que o que? A gente só vai conseguir calcular de uma forma mais fácil se aqui tiver em estrela e aqui também tiver em estrela. Ou seja, se algum dos dois estiver em triângulo, ou até os dois, a gente vai ser obrigado a fazer a conversão. Então, se tiver dessa forma daqui, eu vou ter que converter para uma estrela. Mas e se as cargas aqui, ó, tiverem dessa forma daqui, eu também vou ter que converter para uma estrela. Por isso que a gente sabe essas regrinhas aqui para a gente converter de uma forma mais rápida, vai ajudar muito a gente. Mas então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, bons estudos e até a próxima videoaula.